Querido amigo, querida amiga, com certeza você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Pois bem, no trânsito, quando você para diante de um semáforo, o semáforo tem três cores: o vermelho, que é para você parar, o verde, que é para você seguir. Mas quando você está no verde seguindo, antes do vermelho, antes do parar definitivo, há o sinalzinho amarelo, que quer dizer atenção, cuidado. Setembro Amarelo é um mês então adotado justamente para poder alertar as pessoas ou ter um momento de atenção sobre esse tema que tem ocupado páginas e mais páginas de jornais e também mais minutos e horas de telejornal ou até de programas de TV, de comentários e assim por diante. O suicídio, ele é um tema muito relevante. Ele é um tema relevante para quatro áreas de conhecimento: a medicina, a religião, a sociologia e também a psicologia. Hoje, somente no Brasil, 32 brasileiros se suicidam diariamente. É isso mesmo, diariamente. É um número assustador. 32 brasileiros cometerem suicídio por dia. No mundo, ocorre uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram a própria vida a cada ano. Querido amigo, querida amiga, o suicídio, ele é um fenômeno complexo, de múltiplas determinações, mas quando nós passamos a estudar o tema, quando nós passamos a saber e também reconhecer os sinais de alerta, bem, aí nós temos coisa, ou pelo menos nós temos assim um meio para tentar pelo menos impedir com que isso aconteça. É possível impedir que de 10 suicídios, 9 aconteçam. Através dos sinais de alerta, através das pessoas que pedem socorro de uma forma ou de outra e a gente passa a ajudar. Olha só os sinais: isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades que aquela pessoa tanto gostava, descuido com a sua aparência, a piora no desempenho na escola ou no trabalho, alterações no sono e também no apetite, frases como: bom, eu preferia estar morto, ou até mesmo: olha, eu quero desaparecer, podem indicar a necessidade de ajuda. E nós somos chamados e precisamos ajudar. O suicídio é um ato de comunicação. Quem se mata na realidade, muitas vezes, é uma pessoa que tenta se livrar da dor, do sofrimento, que é tão imenso, que é algo tão profundo na pessoa que parece ser insuportável. Querido amigo, querida amiga, um potencial suicida está em dúvida. Dúvida entre a vida e também a morte. E tudo que aquela pessoa quer é alguém que lhe salve, é alguém que lhe ajude. Um suicida, na verdade, ele não quer morrer, ele só quer parar essa dor emocional. Ela só quer parar este sofrimento psicológico que está sentindo. O Inário do Povo de Deus, o livro dos Salmos, é um livro que está cheio de lições para pessoas que sofreram devido à depressão, pessoas que sofreram devido ao medo, pessoas que sofreram devido a derrotas e pessoas que se encontravam verdadeiramente desesperadas. E nessas situações, querido amigo, querida amiga, o que foi fundamental para essas pessoas é justamente a fé e a visão bíblica do mundo e também a visão bíblica do sofrimento, do porquê se está sofrendo, do porquê está se passando por tribulação naquele momento. É uma pessoa que, devido ao sofrimento e talvez pensando até em querer tirar a vida, é uma pessoa que buscou, na sua visão de sofrimento a partir de Deus, orientação e não cometeu tal ato. Essas pessoas, os salmistas, muitos deles, eles viram a vida sob a perspectiva divina.
Você pode ler aí na sua casa o Salmo 102, o Salmo 116 e o Salmo 121. Querido amigo, querida amiga, crer que Deus, sim, crer que Deus age, mesmo por detrás das circunstâncias, é o que ajuda a seguir, apesar das circunstâncias, por piores que sejam. E é nesse sentido, querido amigo, querida amiga, que eu me lembro das palavras escritas pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e o 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha só, o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, o versículo 1 até o versículo 5, eles mostram justamente os benefícios da justificação pela fé. E qual é o benefício da justificação pela fé? Bem, em outras palavras, o apóstolo Paulo ele quer ressaltar que a paz que nós temos com Deus em Cristo Jesus, a paz que Deus nos concede por causa da justiça adquirida por Cristo Jesus, a justiça de Cristo que é nossa pela fé, é esta justiça de Deus em Cristo, é essa paz com Deus em Cristo, é a fé nessa vida, a fé em Deus, que nos permite viver na certeza de que Deus ele nos dá e de que Deus permite na nossa vida todas as coisas e o permite para o nosso bem ainda nesta vida. E é justamente na fé em Cristo Jesus, na paz com Deus em Cristo Jesus, que nós podemos esperar e superar todas as coisas. Deus em Jesus, ele realizou a maravilhosa obra da salvação. E é pela fé que ele me dá de presente, por meio do batismo, por meio da pregação da palavra, é pela fé que ele me oferece gratuitamente essa salvação. E tendo me oferecido gratuitamente a salvação, eu preciso entender assim, bem, o meu futuro está garantido. O meu futuro está garantido. Deus age, querido amigo, querida amiga, por detrás das circunstâncias, por piores que elas sejam. E justamente entender isso, compreender isso, isso me ajuda a seguir vivendo a minha vida apesar das circunstâncias terríveis. Jesus, ele nos ensinou a orar. E a oração que Jesus nos ensinou a orar é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele ressaltou uma frase que eu gosto de dizer que é uma verdadeira oração para um potencial suicida. É a frase: livrai-nos desse mal. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo: Senhor Deus, me livre. Senhor Deus, me guarde do maligno. Querido amigo, querida amiga, o inimigo de Deus, o inimigo dos cristãos, que é o diabo, que tantas vezes está sendo aí renegado ou relegado pelas pessoas, justamente o inimigo de Deus e dos cristãos, o diabo, é ele que não quer que as pessoas vejam a Cristo Jesus, apesar das circunstâncias. Sim, ele não quer que as pessoas vejam que Deus está tratando com bondade, com amor e com misericórdia, apesar de uma circunstância terrível e difícil que a pessoa está vivendo e está passando naquele momento. Por isso é preciso orar constantemente: livra-nos do mal. Querido amigo, querida amiga, eu preciso lembrar que nos primeiros séculos da era cristã, o suicídio ele chegou a ser considerado até uma confissão de fé. Ao serem perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, muitos cristãos cometeram suicídio para evitar os sofrimentos que eles deveriam suportar. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não recomenda tirar a vida, mas as pessoas chegaram à conclusão de que era melhor cometer suicídio do que passar pelo sofrimento que as aguardava devido à fé em Jesus. E assim muitos cristãos eles afirmavam que estavam morrendo para não negar o seu Salvador devido à enormidade ou o tamanho do sofrimento que eles teriam que enfrentar.
Ao tornar-se a religião oficial do império, essa prática ela não ocorreu mais entre os cristãos devido à perseguição. Os cristãos não cometeram mais suicídio por causa da perseguição. Mas infelizmente, por falta de clareza, muitos se suicidaram logo após o batismo. Para quê? Com o seguinte pensamento que eles estavam garantindo que não iriam pecar mais e assim iriam para o céu. No entanto, querido amigo, querida amiga, o pecado me dá o perdão, mas o pecado não me impede de ser pecador. Eu continuo sendo pecador. Continua havendo dentro de mim a luta do velho homem e do novo homem. Eu continuo pecador. Eu peco porque sou de natureza pecaminosa. Devido a essa realidade desastrosa que estava acontecendo na igreja naquela época, Agostinho, um grande teólogo, ele escreveu um escrito chamado Cidade de Deus, e lá neste escrito Cidade de Deus, ele escreveu que os que assim procediam, ou seja, aqueles que cometiam suicídio, eles não gozariam da eternidade celestial. E no século XIV, essa posição, essa afirmação de Agostinho tornou-se doutrina oficial da Igreja Católica. O dogma da Igreja Católica diz que não há perdão para o pecado do suicídio. E daí? Querido amigo, querida amiga, nós precisamos parar para refletir numa coisa, para refletir na seguinte situação. Por trás de todo suicida, há um ser humano. Um ser humano com problemas psicológicos, um ser humano com problemas emocionais, um ser humano com problemas até físicos. E Deus, que é misericordioso e amoroso, vai saber também julgar esta situação. Em pleno século XXI, ainda há muito estigma sobre os suicidas. É preciso que a igreja ensine claramente a respeito da doutrina acerca da fé, que é um presente que Deus nos concede pelo batismo e pela pregação da palavra. Fé que Deus mantém em nós pela pregação da palavra, também pelo seu corpo, pelo seu sangue dados com e sob o pão e o vinho. É preciso falar sobre o pecado, que nós somos de natureza pecaminosa, cometemos pecados, mas em Cristo Jesus, Deus nos dá o perdão e Ele nos convida diariamente ao arrependimento, e também sobre graça. A graça de Deus, ela nos alcança. A graça de Deus, ela nos garante e ela nos dá a salvação eterna. Querido amigo, querida amiga, a medicina, a psicologia, a sociologia, também a religião, todas essas áreas de conhecimento podem dialogar e podem ter um diálogo sadio sobre o suicídio. No entanto, se nós formos olhar para a medicina, para a sociologia e também para a psicologia, todas essas vão ficar concentradas no campo racional. E o campo racional, ele envolve tão somente a doença da depressão. E a igreja, além de auxiliar no diálogo com a medicina, com a psicologia e também com a sociologia a respeito do suicídio, a igreja também pode, assim como a medicina, assim como a psicologia, pode sim evitar o suicídio. E principalmente, a igreja pode auxiliar as famílias que infelizmente já sofreram a perda de um ente querido por causa desse mal do suicídio. Senhor, livrai-nos do mal. Nas tribulações que Deus permite cair sobre seus filhos e filhas, muitas são as interrogações. E todas as interrogações no sofrimento, na tribulação, tratam a respeito da paz com Deus. As pessoas acham que estão pagando por algum pecado. As pessoas acham que estão enfrentando aquilo por algo terrível que tão somente elas fizeram. E elas começam a questionar o amor e a misericórdia de Deus. Querido amigo, querida amiga, gloriar-se nas tribulações é o conselho do apóstolo Paulo. E este conselho, ele é difícil de aceitar, mas é a experiência de milhares e milhares de pessoas que tomaram e tomam a sério a palavra de Deus.
Deus entregou o seu Filho pelos pecadores. E Deus que entregou o seu Filho, ele governou toda a história para enviar o seu Filho. E ele continua governando toda a história, inclusive a tua. Inclusive este teu momento de tribulação, este teu momento de sofrimento, este teu momento de dor. Esse Deus que enviou o seu Filho e governa a história do mundo através dos mais variados tempos, ele tem domínio completo das nossas tribulações. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não interrompa o seu sofrimento, não interrompa a sua tribulação pelo suicídio. Não faça isso. No momento da tribulação, querido amigo, querida amiga, lembre-se que na tribulação nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e sabendo que a perseverança produz a experiência, e sabendo que a experiência produz a esperança. Esta é a palavra do apóstolo Paulo para nós, nesse setembro amarelo, um setembro de alerta contra esse terrível mal que está atingindo muitas famílias, o suicídio. Por isso, continuemos orando. Livrai-nos do mal. Deus te abençoe, um forte abraço. Este foi o vídeo sobre o Setembro Amarelo, para conscientizar você e para poder também, através dele, ajudar tantas pessoas que talvez já estejam pensando ou passando por isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Jesus, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau!